está no ar mais um episódio do Papo Imobiliário, podcast da ADM Amazonas. E hoje eu, Maurício Sanches, estou aqui ao lado também do presidente da ADM, Henrique Medina, que vai também ajudar a conduzir o bate-papo de hoje. Não é isso mesmo, Henrique? É isso aí. E hoje estamos com essas duas personalidades aqui, Porfírio Saldanha e Mauro Guerreiro, dois amigos queridos e duas grandes personalidades do mercado imobiliário do nosso estado, e ao qual nós temos muito prazer e uma honra recebê-los aqui conosco. Então, sejam muito bem-vindos, meus amigos. E começando, queria que vocês falassem um pouco, né, sobre vocês. Acho que é um bate-papo descontraído aqui. Acho que a característica, né, Maurício, Claro, sim. do nosso papo imobiliário, acho que é esse papo descontraído, esse papo legal, e mostrar aí para todos que têm interesse, né, no mercado imobiliário e em personalidades, eh, dessa história tão bonita que vocês contam ao longo desses 40 anos. E 40 anos de história, né? Porfírio Saldanha, Mauri Guerreiro, para quem está nos assistindo, né, são responsáveis aí por muitas obras na cidade, né, prédios, inclusive você talvez esteja em um deles, né? Então vamos contar um pouquinho de história, são 40 anos de Ingeco, 40 anos de história. E como é que foi que começou? Como é que essa parceria se deu, né, de fato, para Ingeco nascer? Bom, bom dia a todos. Primeiro, combinei com o meu sócio que eu começaria. Uma ordem Os mais velhos primeiro. hereditária da idade, né? Mas a grande verdade é que é gostosa. Quando se for uma coisa muito legal, uma história. Isso começa desde uma amizade de faculdade, né? Onde o sonho é a base de tudo, né? Imaginar que tudo começa com um sonho. E isso acho que não deve ser só para o empreendedor, eu acho que devia ser também para o campo político, onde isso está faltando muito. E para o empresário sonhar é fundamental. E como nós acadêmicos de engenharia, onde a gente aprende a fazer conta, só pensa em conta, só pensa em tempos e movimentos, onde tudo vai concluir numa coisa que vai se produzir, vai se vender e vai se usar. Isso requer tempo, porque o nosso negócio, o nosso produto, são 20 anos de garantia. Essa materialização, onde você, eu e Porfírio, batimos muito papo sobre a cidade, como a cidade, o comportamento, dizer, pô, Porfírio, aqui não tem prédio, Porfírio, aqui até agora o mercado não está verticalizando, só tem casa. Poxa, então vamos terminar. E esse papo acontecia de maneira muito assim, nem se pensava em empresas, em nada, mas era uma atividade totalmente. Você enxergava e não sabia nem como começar a fazer. Essa que é a verdade. E ao término da faculdade, Porfírio disse: Porfírio, vamos fazer alguma coisa? O Porfírio me convidou. Eu trabalhava numa indústria já. Comecei com 13 anos com meu pai, trabalhando na Brasijuta, foi uma empresa que foi fundada em 1958, foi a primeira indústria no Amazonas. E, e o que acontece? Eu vinha de uma dinâmica industrial, um processo já dinâmico, uma coisa sistêmica. E coincidia muito a cabeça minha e com o Porfírio da relação sistêmica, que é o nosso negócio, né? Então, isso aconteceu. Isso aconteceu e aí o Porfírio pode dar continuidade também, porque só eu falar, né? É Isso verdade. aconteceu. Na verdade, eu fiz escola técnica, né, e muito cedo eu comecei até por uma questão de necessidade de trabalhar, minha família, todo mundo começou a trabalhar muito cedo. E eu tinha feito edificações, trabalhei com o engenheiro, doutor Sarmânio, né? Sarmânia. Sarmânio. E lá foi, vamos dizer assim, o início dessa percepção que Manaus precisava de obras, precisava de construção. Manaus estava em pleno vapor, a Zona Franca, no auge. Isso tem uns 42 anos. Foi durante, ao Mais, longo, mais ao tempo, longo... mais tempo, Mais tempo, tá. mais tempo, 46 Nós anos, entramos em 46 80 anos. na faculdade. Eu comecei a trabalhar em 77, 76 na área de construção civil, né? Então eu montei um escritório de projeto, mas em resumo, nós começamos a estudar em cursinho. Nessa época eu já trabalhava com projetos com o Dr. Sarmani
E quando comecei a faculdade, eu fazia algum tipo de construção, ou fazia projeto, ou fazia pequenas casas. E nesse momento de época de estudante, a gente estudava junto, nós estudávamos juntos. Muitas vezes o Mauri morava no Beta, nessa época já casado, né, começando a vida de família e tudo mais, e eu também labutando aí, estudando e labutando. Tinha feito algumas construções e sempre nós íamos estudar lá na Brasujuta, às vezes em época de prova, né? E lá, às vezes eu comentava, poxa, Mauri, tem essas oportunidades, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E nesse instante, Mauri disse, olha, eu tenho um irmão que tem um terreno aqui no Vera Alves. Foi o início da Ingeco, de quase tudo foi isso. Ele pode parcelar para a gente, né? Pois é, pode parcelar e tudo mais. E resumo, o Mauri acho que tinha um carro, não me lembro. Colocou um carro no negócio, eu coloquei um pouco da minha economia e nós compramos uma área. Foram na 2 época, carros. nós compramos uma área e passamos a construir 2 casas, geminadas. O projeto total eram 7, 8 casas. Bem, resumindo, terminamos a casa, né? Até brinco, a casa ficou meio torta, foi a primeira obra. Torta, mas vendemos super bem. E a partir dali disse, poxa, por que nós vamos pegar esse terreno e fazer casa, uma vez que Manaus precisa de edificações verticais? Foi quando surgiu o primeiro projeto da Ingeco, que chama Edifício Palmares, que foi um sucesso na época, que até hoje... Agora, Então vocês fizeram, e o projeto era fazer casa. Isso, O projeto era fazer várias casas, várias fizeram 2 casas, duas aí casas. abandonaram o projeto da casa e foram fazer o prédio. Agora, Perfeito. engraçado que tudo isso, esse momento, estava acontecendo quando teu irmão já estava no feito São Salvador, com aquele Não, acho que estava na primeira obra. teus tios estavam na primeira construindo, obra já dele. estavam... Tudo aconteceu, engraçado, todo mundo já despertando o mesmo mercado. Estava a Unipar, com os 3 irmãos, na época. Estava com o Santo Honoré, estava o Murilo atacando já com aquelas casas. Já Fazendo iniciando Palmares e o Murilo fazendo Ponta Negra já nessa época? Não, acho que Ainda não era ele Ponta estava Negra. fazendo... Ele já tinha... Ele já construía muito no Parque 10. Salsalito, Ali para baixo. Mas tinha o dono da cidade, que era o Flávio Filho de Santo, que construía tudo, né? Perfeito. Aliás, era o maior construtor. É uma né? grande referência para nossa vida. Foi um cara, pelo menos para mim, Verdade. ele era muito trabalhador, ele era um homem... Deixou um legado um bonito. legado maravilhoso. Eu acho que foi uma grande inspiração. Ele tem que ser lembrado. Tem que ser o Flávio lembrado. Espírito Santo. Então é isso. Aí começou dessa forma. Começou no Palmares. Fizemos aqui o no Vera Alves. Palmares e, posteriormente, começaram a aparecer obras comerciais, industriais. Por exemplo, nós fizemos a primeira obra de particular que nós fizemos foi da família Abraão, que era um galpão, que era a Da Casa Dular. Mário, da Dular. Ali em frente do aeroporto, onde tem aquelas frutas ali, que vende fruta, Sim. ali tem um galpão que foi a IGEC que construiu. Né? ok. Aí tivemos o plano do Sarney, que foi complicado. E era justamente tiveram isso que a gente ia entrar. Como é que era o cenário naquela época, 40 anos atrás? O que acontece? Aí que eu entro muito nesse processo aí. Vamos aqui falar um pouco da faculdade. Eu vou fazer uma crítica construtiva, mas até o momento atual das nossas universidades. Eu saí da faculdade aprendendo a calcular um prédio, aprendendo a orçar um prédio, aprendendo tecnicamente perfeito. Mas a universidade não nos formou para o empreendedorismo. É uma tristeza. Você não entende de contabilidade, você não entende processo, você não entende processo. E naquela época não existia sistemas. Você às vezes você sai com viés político, com ideologia. Tudo. O que acontece? Hoje isso é muito preocupante, porque é um país que é grande, precisa produzir, precisa ter produtividade, e as universidades estão deixando essa coisa de lado. Mas o que é interessante? Quando nós começamos a produzir, o que nós tínhamos? Um dia chegou a mamãe e disse, mamãe, a mamãe estava fazendo uma viagem ao exterior, dona Tereza, me traga um computador, um Toshiba, que eu quero rodar minha folha. Aí fui lá com um amigo meu de faculdade também, que tinha um programinha rodando folha de pagamento. Aí começamos a rodar a folha de pagamento para um rapaz que tinha feito a folha e já estava rodando para outras consultoras. E eu fechava a folha. Eu dizia, fechava a folha semanalmente. Putz, Época da inflação altíssima. vamos fazer essa loucura que nós não podemos. Vamos ter que pagar e instituir 2 vezes. Um adiantamento no final do mês, no meio do mês, e depois a gente
paga o resto da produção, porque é como a gente faz na Brasil Juta, a gente tem que fazer, porque nós vamos ficar doidos fechando, porque o processo a gente passa mais tempo preocupado com folha que com a produção do campo. E isso se instituiu ao longo do tempo, virou modelo para o Isso. resto. Mas o que acontece? A universidade deixou um vácuo muito grande. E o momento que as coisas, hoje, por exemplo, aqui, quando olho a empresa, quando olho hoje a empresa, que você vê no contexto 40 anos, a empresa, a linha de aprendizado de hoje, nós estamos extremamente informatizados em todos os aspectos. E informatizado em tudo que tu podes imaginar, nos tempos e movimentos, nas medições, no controle de almoxarifado, o que está aplicado, o que não está aplicado, se o negócio está fora da viabilidade, está fora do custo. E o que a gente vê isso? Eu não vejo uma ação da universidade, porque hoje você tem sistemas. Por exemplo, nós usamos o Cienge. Você deve usar o Cienge também. Praticamente todas as consultoras. Poxa, se uma universidade for ao Cienge, a Softplan, dizer, meu amigo, eu quero preparar, eu quero um curso, um professor para ensinar a vocês a aplicar o Cienge. Poxa, o cara vai sair com uma ideia, noção senta no computador, ele vai saber o que é lançar um centro de custo, como um plano de contas, como contabilizar, fazer as contas. Quer dizer, tudo isso a gente não tinha. O primeiro sistema que nós compramos, eu comprei um RM comercial. Por quê? Porque a gente comprava, eu vendia um apartamento em ORTN. A ORTN variava todo dia. No final do dia, no final do mês, eu tinha 20%. E eu tinha que lançar a prestação em ORTN. Ele todo dia mudava. Aí eu chegava, o cliente queria pagar, olha, o ORTN hoje é tanto. E assim, como é que eu vou controlar um empreendimento desse? E como é que eu vou pagar? A sorte desse negócio, que você vendia, de certa forma, era uma vantagem, uma coisa que, de certa forma, era onde a gente tinha um controle, porque eu não conseguia pagar o meu empreiteiro e o RTN. Então, nós tínhamos contratos trimestrais de atualização, né? Então, você tinha um ganho, obviamente, porque você tinha que defasar. Você tinha que corrigir, senão a obra não andava. Chegar a 3 meses, o cara, a lata de leite ninho já tinha variado 60%. Então, era uma equação. Quando você olha e imaginar, poxa, nós saímos desse ambiente. Pois é. Eu digo, olha, Porfírio, a gente está pronto para ir para qualquer lugar do mundo para fazer negócio. Porque já o nosso negócio, para quem não sabe, é um negócio muito complexo. Quando você olha lá um estudo de viabilidade de um empreendimento, você olha aquilo lá e você diz, como é que isso pode dar certo? Porque envolve o poder público, porque envolve licenciamento, porque envolve vendas, porque envolve a produção, porque envolve chuva, porque envolve agora a seca de rio. Aí você pensa, como é que as isso... condições jurídicas, de extrato, exatamente. E ainda lei de consumidor. Ainda há 40 e 30 anos atrás ainda tinha essa questão ainda da inflação, que era realmente um negócio, poxa, muito legal. Agora, então vocês começaram com o Palmares, aí como é que foi essa evolução de tipologias de produtos, por exemplo, de padrão de produto? Porque a gente sabe hoje que a Ingeco é a empresa referência no mercado imobiliário em Manaus por fazer empreendimentos de alto padrão. Mas como é que foi essa evolução? Eu sei que vocês lá atrás, vocês tinham, se não me engano, era a Abitec, né? Era uma empresa de construção que fazia empreendimentos populares. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa evolução aí. Vamos lá. Eu falei a você que a Ingeco executamos o edifício Palmares, foi o primeiro empreendimento do mercado imobiliário, no vertical nosso da empresa. Fizemos algumas obras de terceiros, fizemos inclusive obra para Springer Carrier na época. Ok. E logo em seguida era natural que nós buscássemos mais desafios, né? E uma vez, eu vou até falar aqui uma história, que o Dr. Nasser me encontrou no elevador do edifício Palmares. E ele era muito, assim, muito amável comigo e me chamava de CZ. E aí, CZ, parabéns, aprendeu. O Nasser morava lá? CZ, porque custo era zero. Custo zero, a gente tinha um custo pequeno. Talvez ele não saiba dessa história, né? Ele me encontrou no elevador do edifício Palmares, e aí, parabéns e tal, vai fazer o quê? Aí eu falei, doutor Nasser, nós vamos fazer 2 edifícios. 2 edifícios, tal. Disse, aonde tu vai fazer? Eu disse, não fazer. Eu não falei exatamente o certo. Aí eu contei essa história para o Mauri, né? Mauri, nessa época, estava largando a Brasil Juta, estava começando a incorporar verdadeiramente a camisa de Ingeco. Aí eu disse, Mauri, olha, encontrei o doutor Nasser,
E ele perguntou o que nós íamos fazer, eu disse que nós íamos fazer mais 2 edifícios. Então nós temos que encontrar um lugar para fazer esse 2 edifícios. Ah, não tinha ido. Não tinha terreno, não tinha projeto, não tinha dinheiro, não tinha nada. Mas com certeza Só tinha vontade e tinha uma determinação. vontade, uma determinação muito forte. Bem, lembra que nós fizemos o galpão da Tulá, né, que era da família Abraão. E nesse relacionamento descobrimos que a família Abraão tinha um terreno imenso na Aparecida, no bairro de Aparecida, onde era uma vila que eles pretendiam, inclusive, fazer o depósito deles. Bem, resumindo, fizemos negócio com a família Abraão, conseguimos um terreno maravilhoso no centro de Manaus, e foi quando lançamos o Vista del Rio. Eram dois edifícios Lá no centro. de 20 e poucos Nós estamos andares. Nós estamos falando de um desafio seguinte, Palmares, se você referenciar a área de venda do Palmares, nós estamos falando de 4,5 vezes maior. Quer dizer, de uma hora para outra, o desafio multiplicou por 4,5. Sem contar na complexidade da engenharia, né? Sim, Que era uma obra ali, uma obra extremamente complexa, né? Aí tem um momento delicioso. A gente lança o Palmares, Vista del Rio. Vista del Rio, em pleno plano Collor. Saímos liso, lançamento, a gente tinha lançado um empreendimento, quando viu de uma hora para outra, de 50 mil na conta. E como é que nós vamos fazer? Aí aquele negócio todo chega e diz, rapaz, vende o contrato com data retroativa. Todo mercado sabe disso. Precisa. Todo mercado vender com data retroativa. Todo mundo cheio de cruzado, sem saber o que fazer com os cruzados. Está entendendo? Faz com data retroativa. Bem, conclusão, salvou a economia. As soluções, ou seja, essa solução, embora informal, que isso aqui vai a público talvez pela primeira vez, está entendendo? Mas essa atividade, o empreendedorismo, a solução do empreendedorismo deu uma bela vantagem a você escoar a moeda podre. Está na criatividade. A moeda podre. Porque Solução o foi que criativa. acontece? O governo Collor fez o seguinte, criou uma moeda forte e criou uma podre. A podre, tu tem que desfazer dela. Conclusão, todo mundo com a moeda podre. Parei, vamos. Aí o que acontece? Eu pegava a moeda podre, comprava Insumos com moeda podre também. Então, o Collor, olha, o Plano Real, no meu entendimento, ele não poderia ter dado sucesso antes do Collor. O Collor, ele deu uma enxugada, porque o objetivo do Plano Collor não foi tirar do mercado os títulos ao portador, que era o grande problema. Todo mundo tinha dinheiro sem contabilizar, no banco, ao título ao portador, e era muito papel, excesso de papel. Enxuga isso. Ele enxugou aquela moeda. Então, o que acontece? Essa moeda pôde Esse dinheiro foi para o mercado novamente. Então, né? a grande verdade é que, se você olhar, não foi só o mercado de construção, o Brasil todo fez isso. Engraçado que veio aqui uma ideia de uma pessoa, que eu vou te dizer quem foi que fez. Engraçado, foi um grande gestor do distrito, foi o seu Bandeira. Trabalhou na FUCAP, ele instalou a Filco, eu me lembro bemzinho. Ele queria comprar um apartamento, virou para mim e disse, faz com data retroativa. Como é que é? É verdade, vamos fazer. Pronto, concluiu. E a gente doido, eu acordava, filho, como é que nós vamos vender? Todo mundo sem dinheiro, sem moeda, como é que nós vamos vender? Conclusão, nós compramos o ferro do empreendimento, compramos quase tudo, enfim, em conclusão, levantamos o prédio e demos emprego, isso aqui é fundamental. É isso que eu digo, essa criatividade. Mas o que eu digo é o seguinte, o Collor, quando ele deu aquela enxugada, que ele deu aquela raspada da moeda podre, que tem desse excesso de liquidez, veio logo em seguida, em 94, veio o Plano Real. Mas sem esse plano aqui embaixo. Não tinha chegado lá. Não tinha chegado lá, não. De jeito nenhum. Eu achei muito interessante o upgrade de empreendimento. Você sai de um empreendimento, né? Acho que são 8 pavimentos, Palmares. Eu vou te falar um pouquinho sobre o desafio da área técnica. É isso que eu quero ouvir. Aí você sai para um empreendimento muito mais alto, numa topografia complexa, com, como você falou, 2 torres. Conta aí pra gente. Bem, primeiro, a gente retroagir um pouquinho da cadeia de produção em Manaus. Nós não tínhamos concreteira, estava começando as concreteiras em Manaus.
né? A Concrex estava no início. Nós não tínhamos guindaste, elevadores, não tinha nada disso, né? E como conseguir fazer 2 edifícios num tempo relativamente curto, porque nós fizemos essa obra em mais ou menos 32 meses. Mais ou menos 32 meses. Até hoje é um desafio muito forte para fazer uma obra de 2 edifícios nesse prazo. Resumindo, copiamos uma forma alemã, que na época, né, eu como engenheiro estava dentro da obra, a gente viu algumas formas no mercado, nós não tínhamos dinheiro para fazer isso, então nós copiamos uma forma, reproduzimos uma forma, que na época quem representava essa tecnologia era Getal. Getal, né? Getal. Getal. Resumindo, conseguimos fazer a obra sobre todas essas condições adversas da economia, e ali foi o grande pulo, eu acho que a grande visibilidade da IGE começou ali, porque o mercado começou a identificar, olha, os meninos lá, eles realmente o que eles prometem, eles fazem, né? Aquela promessa que, em tese, eu pessoalmente fiz para o Nasser dentro do elevador, ela se concretizou. E foi a grande afirmação, dizer, se nós fizemos isso, nós conseguimos fazer outras coisas. Realmente nós viemos para ficar no mercado. Porque o perfil das construtoras naquele momento eram empresas que surgiam muito rápido e desapareciam muito rápido, né? Até hoje é um ramo muito difícil. Legal. É o que eu digo quando a gente, saímos de um prédio, lançamos um 4,5 vezes. Depois você vai dar um pulo maior. Isso, em tese, é um planejamento estratégico. Quer dizer, você estabelecer o pulo. Ou seja, se você não dá uma meta para você si mesmo, aí eu fico imaginando, estamos aqui com 40 anos, se imaginar que esse processo pudesse ser feito também no meio político, no meio país, porque a última vez que nós tivemos um planejamento de longo prazo foi no governo militar, né? São os planos que o país se dispôs a fazer e chegou lá. Vamos fazer uma Itaipu, vamos fazer uma Transamazônica, vamos fazer as BRs, vamos fazer isso tudo. Pelo incrível que pareça, isso dá uma falta. Imagine se o Estado tivesse essa capacidade de estar planejando e a gente junto, a gente nesse vácuo. A gente nesse vácuo. O problema é que cada um tem uma ideia, cada um tem um pensamento, um acha que uma coisa é mais importante, outro acha que é outra. Como é lindo. Então, quando a gente fica vendo a nossa história, a gente sempre, por exemplo, ontem mesmo, Porfírio estava saindo de Porfírio, Mauri, vamos trabalhar. Ou disse, Porfírio, vamos trabalhar que tem um negócio aqui. Eu tinha feito um levantamento, estava fazendo justamente olhando os próximos 5 planejamento estrutural para os próximos 5 anos. Perfeito. Chegamos, chamei o planejamento, chamei o comercial, isso de maneira informal. Eu vinha batendo durante o dia todo, pegando 3 dias de trabalho, pegando as informações, tudinho, computando, tudinho, e disse, olha, eu vejo o mercado dessa maneira. Mapeamos o mercado, disse, olha, está aqui. E hoje, pelo que pareça, a maturidade da empresa está numa fase fantástica. Nós tivemos uma crise, todos nós vivemos uma crise de 2015 para cá. Essa crise ela foi extremamente prejudicial à nossa atividade. Os bancos saíram do mercado, deixaram a gente sozinho. Sobretudo aqui na Amazonas. Nossos clientes, nós apelidamos internamente os nossos clientes quando ficaram com imóvel, comprando imóvel, e batiam no banco, o banco não financiava. Aí batiam na minha porta, eu não podia financiar, que o banco estava... Eu apelidei internamente os nossos clientes, porque era uma solução... Com todo carinho, né? Com todo carinho, claro, que, pelo amor de Deus, e a gente se desesperava como zumbi. Porque o que acontece? O cara vinha botando no banco, aí o que acontece? Quando ele vinha na nossa goela pedir distrato. Aí, meu amigo, aí o distrato acabou. Aí a justiça, de certa forma, complicou mais ainda, porque... Chegou e disse, olha, eu vou te devolver atualizado. Não, mas eu vou te devolver atualizado, mais juros. Aí eu disse, mas eu não sou banco. O meu dinheiro está aplicado em concreto. Como é que eu posso rentabilizar pelo banco? Eu não sou banco. E assim veio. E o mercado apanhou. Você viu o que aconteceu com o mercado. Muitas empresas aí o que acontece? Quando você vê essa história e a gente... Eu disse, não, nesses próximos 5 anos, eu disse, Porfírio, vamos melhorar, vamos segurar a empresa. Só fazer um parênteses aqui rapidinho, que eu acho que é importante para quem está vendo. Essa questão do distrato, ela foi um problema muito sério para o mercado imobiliário alguns anos atrás, que existiam muitas vendas que eram basicamente especulações. Você comprava hoje,
E aí você vendia amanhã, ou você destratava, se tivesse algum ruído de falta de valorização, você destratava e o incorporador ficava com aquele problema ali, com aquele estoque. Hoje em dia não é mais assim. Então isso foi uma lei, se não me engano, puxada por você mesmo, não foi Mas, você e o deputado sim, Paulo Derney na foi, época, foi. Exato. deputado do Amazonas, ao qual regulou essa questão do distrato e hoje você tem que ter uma justificativa, né? E mesmo assim você acaba dando uma segurança jurídica muito grande para o incorporador E para as partes, né? A e, regra é clara. claro, para as outras partes. A regra é muito clara, né? Então eu só queria fazer esse parêntese, que tem muita gente que está começando a aprender a partir dos nossos programas. Isso é muito importante também. Então, às vezes, a gente dá uma paradinha para explicar melhor. Mas pode continuar, meu amigo. Mas então, esse preparo, esse momento da crise, a empresa decidiu: olha, nós vamos segurar nosso time de ouro. Time de ouro, seguramos. Salários, bons salários, seguramos. Porfírio, vamos segurar. E seguramos. O time de ouro é a área de produção. É a time de ouro, é a Isso. parcial da Eu lembro disso. A turma a que empresa. Então, enquanto vocês não estavam produzindo, vocês estavam segurando, mantendo o time de vocês. Perfeito. E o que acontece? Quando eu estou falando isso, nós estamos falando de uma empresa hoje que o staff tem 20 anos de média. É uma coisa fantástica. E não é normal, né? Não é normal você ter um time com tanto tempo de empresa, né? Com esse alto turnover que tem hoje no mercado. Sobretudo na construção civil. Não, sobretudo hoje ainda, né? Aí apareceu, obviamente, nós tivemos que desfazer de alguns ativos para segurar a empresa. Pegamos algumas boas obras rentáveis, seguramos a empresa e decidimos ir para o mercado em 2022. Começamos a planejar. Retomar. Nós tínhamos um grande desafio. Essa crise ela vinha de um processo muito delicado. Grande parte das empresas fizeram dação ao mercado, ou seja, pagaram dívida para os bancos com unidades imobiliárias, onde o banco recebeu com um belo deságio, e os bancos ainda baixaram mais o preço. Então, quando o cliente vinha naquela história o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, o preço do metro quadrado eu comprei aqui, como é que eu vou comprar agora 4 anos, 8 anos depois por um preço? Não dá. Então, o que acontece? Era a grande arrancada, o grande processo era vender o preço. Então, para isso acontecer, tinha que faltar produto. E nós lançamos justamente nessa fase. Está faltando produto. Qual foi o empreendimento? Nós lançamos o Salvador em março de 2023, se não me engano, foi 23. Foi setembro de 2023. Um empreendimento residencial, já trouxe o novo preço e o empreendimento vendeu em 8 meses 68%. E hoje está praticamente todo vendido. Então, isso foi aí veio Botânica e instituiu-se hoje o preço do mercado. Hoje. Pessoal, porque o que aconteceu? Nós temos um problema de pandemia aí seríssimo, onde o preço da construção nos anos de pandemia deu 38% do custo. Então, quando você vai e começa a mexer, as pessoas começam, não, vou começar a construir. Quando o cara começa a ver, não, vou fazer uma casa, portanto, não faz. Cara, porque se você vê, tem muita obra parada aí, residencial, que ficou no meio do caminho porque o preço era outro. Então, essa valorização. Então, agora estamos vivendo uma realidade de preço e temos uma procura. Temos uma procura em todos os aspectos, no econômico, no médio e no alto padrão. No alto padrão. Existe uma procura. E o que acontece? É nesse mercado atual que nós estamos voltando. Mas o que foi mais bonito na empresa, nesse processo todo aí, que foi que para você reativar, quando você está desaquecido, que você vai começar a correr, tem que fazer um alongamento, né? E esse processo nós fizemos muito bem. Contratamos um coach, estamos há 2 anos e meio com um coach. O cara hoje mora em Portugal. O cara cuida de todo mundo, tem um trabalho fantástico. Coach. Mas é o que? Ele faz qual é o tipo de... Cuida das pessoas. Todos, individualmente, as pessoas que não estão dando produtividade, todas as pessoas são medidas, fizeram a medição, se adaptaram ao lugar. Quem não está no lugar não fica, quem não tem melhora, como vamos melhorar, vamos qualificar através de cursos. Quer dizer... Mudar de área, se for Mudar de área e nós melhoramos as empresas e com isso, obviamente, expurgou pessoas que não estavam preparadas para o processo, porque a empresa deu uma acelerada e vai acelerar. Nós vamos dar uma arrancada longa, tá entendendo?
Então, o que que acontece? Esse preparo começa com as pessoas. Não tem jeito, é preparar as pessoas. E isso, olha, tem o Alex aí, entrou no time, hoje é um campeão de ação, né, meu amigo? Então, Marketing. então o Alexa que do que marketing. acontece? Isso aí é show, a empresa hoje está de um jeito, está afinada, e fizemos uma coisa básica. Cheguei e disse, olha, distribuição, nós temos os empenhos normais de empresa e temos a distribuição de resultados. Está tudo desenhado. Olha, se ganhar a empresa dê esse resultado, a participação de vocês é essa. Isso é o ponto máximo de qualquer empresa quando chega na maturidade, porque tem uma frase uma frase que resume tudo isso. Ou seja, quem não dá conta de dividir, não dá conta de multiplicar. Essa conta. Agora, viu, Maurício? Acho que é importante falar a questão do preço. No início da nossa conversa aqui, nós falamos sobre a complexidade que é o mercado imobiliário, que tudo parte de uma planilha de viabilidade, né? Quando a gente fala de preço, não é porque quer levar preço, é porque essa planilha de viabilidade ela não fechava, a gente não conseguia ter rentabilidade para poder lançar empreendimentos. E se você lança com prejuízo, não tem produto, né? E o mercado, de uma forma ou de outra, ele vai entender a partir do momento que começa a faltar lançamentos, faltar produto, que é exatamente o momento em que o Maurício citou. Olha, aquele estoque que estava aí, ele foi vendido, não tinha reposição. Isso no mercado popular não aconteceu tanto, porque, felizmente, o programa Minha Casa Minha Vida, ele contemplou com juros mais baixos, com subsídios, então isso atendeu uma determinada fatia de mercado. Mas esse mercado de médio alto, observe que o mercado passou pelo menos 8 anos sem nenhum lançamento expressivo. Nesse momento, saíram de cena algumas empresas, né, algumas empresas importantes, inclusive, que atuavam no mercado, algumas de fora e algumas empresas locais, e nós nos questionávamos, olha, nós queremos construir, nós temos uma equipe preparada, porém não muito, as tecnologias nesse momento aí avançaram muito. A mão de obra, ela ficou pelo caminho. Hoje nós temos dificuldade de mão de obra, Qual foi o delay entre essa retomada em 22 e antes? Quanto tempo aconteceu? Porque acho que vocês lançaram o Atmosphere, não foi? O último empreendimento da empresa foi o Atmosphere. O Atmosphere foi lançado com 2014. Praticamente 6 anos. Outubro de 2013. 2013. E aí vocês fizeram o Atmosphere e pararam. Isso. E aí só voltaram a lançar... Salvador no início de final de 22. Esse tempo, final de 2022. Mas porque tinha um estoque elevado. Nós terminamos o Atmosphere com 43% de estoque. Então, nesse período hoje tem briga para comprar. Aí o que acontece? Agora, quem comprou o Atmosphere ganhou muito dinheiro. Agora o que é importante é lembrar a parceria fantástica que eu tenho com o Braga Neto e com o Filho. O Braga Neto é uma coisa... Ele é um cara fantástico. Nós fizemos uma coisa interessante. Porque... no momento de crise, a melhor coisa que nós temos, nós amazonenses, temos que entender a dividir o risco e ganhar e dividir o lucro, né? E eu acho que a parceria nossa com o Braga foi um primeiro exemplo, acho, no mercado de construção, nesse sentido. E foi fantástico. E fizemos 2 produtos, já, obviamente, a Engeco, com toda a expertise, fizemos foi o Atmosphere? Qual foi o primeiro? O edifício The Office. O The Office. Uma grande referência. Olha, o The Office, nós nos preocupamos tanto com o produto The Office, que nós dissemos que íamos lançar um empreendimento e passamos 1 ano e meio estudando o produto. Fomos a São Paulo, contratamos a Richard Ellis. Conclusão, quando nós lançamos o The Office, já tinham 2 empreendimentos na frente, porque todos já sabiam que tinha mercado para 1.560 salas. O mercado. Aí saiu o Sky na frente e saiu aquele da Djalma e The Place. The Place. Britânia. Britânia foi depois. Britânia foi depois. Então, o que acontece? Mas o The Office nasceu. Nasceu um prédio com 4 subsolos, um prédio AAA, com lajes de 1.000 metros, com 100 mais uma vez inovando, 100 né? pilares no meio, você faz salões de 500 metros quadrados, aquela elevadores de alta performance. E conclusão. Eu acho que o primeiro prédio que você coloca o cartão lá e que ele vai pro elevador, você já diz o elevador que você vai, você vai andar, e o lugar que você vai. Foi no The Office, né? Às vezes eu chego com as pessoas no elevador, o cara tá lá procurando. Lá. E você vê hoje que, eu vou te dizer, não é, mas é um prédio, eu digo hoje que nós estamos fazendo botânica, nós poderíamos ter feito botânica com mais área de VGV,
mas nós dizemos, não, nós vamos chegar aqui porque eu quero as mesmas equivalências do The Office. Ou seja, equivalência área, metro quadrado, garagem, tudo isso proporcional. Se você quebra essa proporcionalidade, o The Office hoje ele tem vaga, nunca falta vaga, a acessibilidade da vaga é fantástica, o Elevador. empreendimento ele é eficiente, porque o prédio ele é muito eficiente quando ele é baixo. Quando você sobe muito, Perfeito. o tempo de transporte vertical é muito maior e complica o prédio. Então, o que acontece? O The Office, estamos repetindo no Botânica, mas eu quero dizer o seguinte, que essa parceria ele é fundamental, ela vai se repetir, vem outros negócios, mas foi no momento seguinte, que o mercado ele vinha da seguinte maneira. O aprendizado passado foi o seguinte, o cara termina a obra, ele está devendo ao banco, e tem que pagar o banco, ele vai vender barato. Esquece. Quando terminou a atmosfera, nós chegamos lá e pagamos a conta. E seguramos o preço. Isso ajudou. E isso foi fundamental para você botar o preço no mercado. E isso foi para o mercado como um todo, porque o mercado de construção parou de entregar, parou de produzir, porque não tinha. O cara, quando viaja, não, o senhor vai vender, não vai vender isso porque o banco está vendendo por isso. Então, isso aí foi... Esquece, foi um problema que, olha como uma crise que nós sofremos aqui em Manaus, principalmente porque houve um encharcamento de lançamentos das construções que vieram de fora, super ofertaram, e, no momento, gerou um processo complicado. Sim, com certeza. Tá entendendo? Então, essa tomada, essa foi uma empresa que hoje, agora, nós estamos estabilizados. Pode fechar a conta que o preço fecha. Foi a tempestade perfeita. Muitas unidades e a crise. Né? Se não me engano, na época do governo Dilma, né? Foi Dilma, que gerou esse eu me lembro da todo. data exata, 14 de abril de 2015. Nós estávamos com a dívida do Banco do Brasil quitada. A Caixa Econômica desligando. O Banco do Brasil não financiava, está financiando. E nós chegamos lá. Aí, olha, a notícia é a seguinte, que a Caixa Econômica não só vai financiar repasse com obras produzidas por eles. Eu disse, meu Deus, eu peguei todo o processo, tudo que já tinha terminado, já tinha aí eu terminado cheguei o empreendimento. Não, né? Estava começando o Atmosfera, aí nessa época. Aí eu cheguei, tu está falando em relação a outros empreendimentos que vocês tinham, né? Todos, carteira. Perfeito. Aí eu cheguei lá, o Banco do Brasil é o seguinte, estava tudo financiando na Caixa. Está aqui, pronto, eu quero quitar, está tudo aprovado, bonitinho. Eu disse, não vamos financiar, não. Aí eu disse, como vai? Como é que eu vou pagar tua dívida? Vamos dar um foco aqui no nosso negócio. Aí como é que eu vou pagar? Meu amigo, aí começou a bronca. Eu senti que o mundo ia despencar. Mas eu queria realçar o seguinte, nós tínhamos duas opções. Ou a gente tecnicamente pararia a empresa, né? Ou a gente fazia um processo de acelerar o término das obras. Nós tivemos uma reunião interna lá e disse, olha, nós precisamos concluir as obras. O mercado deve ter percebido isso. Mesmo com aquela crise incrível, nós pegamos as reservas todas do grupo ao longo desse tempo todo de trabalho e disse, vamos colocar o nosso dinheiro para concluir as obras. E terminamos todas as obras que foram lançadas, entregamos todas as unidades dos clientes que fizeram o repasse ou que pagaram diretamente, e as unidades que os clientes desistiram, lembra que ele falou do cliente zumbi? Uhum. Que o cliente não tinha o financiamento do banco, não tinha como pagar, e o dinheiro estava aplicado na construção. Perfeito. Olha, teve uma coisa... Mas ainda tinha o estoque. Sim, o estoque. Aí que vem o grande desafio. Olha, eu concluí a obra, perdi minha liquidez, porque nós colocamos o dinheiro da empresa lá, o cliente não está recebendo, então eu tenho condomínio para pagar alto e eu tenho manutenção para pagar, né? Eu queria falar um pouquinho, a gente está falando muito da Ingeco, mas ao longo desses anos, desses 40 anos de empresa, a Ingeco buscou também outros mercados. E talvez tenha sido, da ontem nós estávamos falando sobre isso, talvez tenha sido a grande sacada, porque a Ingeco está aqui em 40 anos. Eu e o Mauri, como acionistas principais, a gente não tira recursos da empresa. Nosso dinheiro todo que é ganho dentro da empresa é reinvestido. E nós criamos uma empresa patrimonial ao longo desse tempo, né? Foi um pouco da diversificação desse mercado. Perfeito. Então, o grande esteio dessa crise toda foi a empresa patrimonial.
né? Nós fizemos, você lembra que o grupo tinha um hotel, Tinha um que era o hotel. Hotel Cisa Cisa, Bis, Cisa melhor Bisa, que hotel era o de melhor hotel da Manaus, cidade, de Manaus, disparado. né? Que nós tínhamos shopping, que nós tínhamos centro de logístico e galpões e tudo mais. Então, isso aí foi o que nos manteve vivo durante essa crise. E lembra daquela equipe que ficou parada lá? Claro que eles não ficaram lá sem fazer nada. A parte Nós fomos fazer obras patrimoniais. Fizemos postos de combustíveis, Dois. centro comercial, Parque 2 Mall. postos. Fizemos o Parque Mall. Até que então deu condição de o mercado retornar com os preços justos, de maneira que a gente consiga ter rentabilidade, porque senão você fecha a empresa. perfeito. Perfeito. Nossa, o cara pega 40 anos de história, o tanto de altos e E baixos. acaba dando uma aula para quem que- está assistindo agora, né? exatamente. Como é que Só tem um funciona. problema disso. O cabelo foi embora. Já rebateu. O cabelo foi embora. Olha, para vocês que estão nos ouvindo, nós temos uma relação aqui de amizade, de sócio há muitos anos. Então, agora há pouco aqui, cabelo. antes de começar o bate-papo, ele perguntou: vocês vivem assim na brincadeira? Sim, a gente tem momentos. Cabelo. Talvez Tem esse seja um momentos dos em que a segredos de gente sucesso. realmente é uma O parceria. cabelo foi de- embora, eu comecei a crescer para os lados. Mauri, Porfírio, a gente está falando hoje de um empreendimento muito premiado, que é o Botânica, né? Eu gostaria muito que vocês comentassem pra gente, para quem está nos assistindo nesse momento, é aquele que está sendo construído ali próximo ao Shopping Amazonas, né? Comentasse pra gente o porquê desse sucesso, de tanta premiação, o que foi o processo inovador e qual foi a sacada ali para, opa, vamos empreender aqui, e se vocês esperavam essa repercussão até Eu internacional, acho né? que de falar tem que começar a história. Você lembra que o Mauri falou agora há pouco que nós tínhamos feito o edifício The Office? Sim. E a Ingeco tem, eu não digo que é um bom problema, nós nos apaixonamos por tudo que fazemos. Então o The Office foi um grande sucesso e a gente queria replicar esse sucesso. Identificamos que o mercado tinha essa necessidade de espaço empresarial, salas comerciais. E, por iniciativa do Mauri, na época, disse: olha, eu acho que nós devemos fazer um concurso de projetos, né? E chamamos- diga-se de passagem, isso nunca aconteceu. Não, aconteceu. A Ingeco O fez concurso isso Não, também no mas Teresina. no produto nós fizemos para um patrimonial. Isso. Foi, Não, no Teresina também fizemos. nós fizemos Legal. no Teresina. Fizemos Teresina. Teresina nós fizemos, É. é verdade. Fizemos no Teresina. Então, logicamente que no Botânica nós fizemos muito mais estruturado. Então, chamamos alguns escritórios de arquitetura conhecidos na cidade e eles mostraram os projetos todos, né? Mas a regra foi o seguinte: o conceito foi: traga novidade, traga coisa para quebrar o. Saia da casinha, Saia né? da casinha. Legal. E eu lembro que nós estávamos vivenciando a saída de uma pandemia, né? Onde nós identificamos algumas características, né? A sociedade estava meio espantada com todos os problemas que tivemos e muitas vezes a gente trabalhou em casa, todo mundo foi trabalhar em casa e nós percebemos que dentro de casa a gente tinha um determinado conforto, né? Algumas pessoas que estavam em pequenos apartamentos começaram a procurar casas. Talvez aí o grande sucesso dessas casas lá do Alphaville e tudo mais, logo depois da pandemia. E a gente queria encontrar um espaço para trabalho com qualidade de vida, né? Porque nós passamos a maioria do tempo dentro do escritório. Sim. Resumindo, desses projetos todos que foram apresentados, veio o escritório do Lohan e do Vitor. Esse foi o briefing, Porfírio, onde vocês deixaram 100% Não, aberto. nós tivemos o briefing. Tinha um briefing. Primeiro olha. briefing econômico. Ô, cara, quebre, saia perfeito. do dia a dia. Ou seja, Queremos ter algo coisa. diferenciado. Olha, nós fizemos 2 projetos. O Salvador, eu chamei o Moita. Moita. O Moita, eu disse: Moita, sai da caixinha. O projeto está saindo, está lindo, está maluco. É um prédio, é um terreno que. Esse terreno está estocado há 28 anos no nosso Land Bank. Land Bank. Nunca. Mas eu disse: Moita. Aí eu fiz um cálculo, disse: ó, Nós precisamos ter tanto de VGV. o Moita aqui está dando 6.700 metros se tu conseguir 7.260, 7.500, eu vou contigo. Mas ele conseguiu e trouxe um projeto maluco. O lindo projeto. É um projeto, ele tem uma coisa fantástica, o Salvador. O Salvador, ele permite ventilação nordeste, cruzada, e sol e poente, ou seja, da sala tem o nascente e o poente. É um prédio fantástico.
E o projeto, quando agora que está aparecendo, ele está ficando lindo, está É, esbelto. dá O para ver projeto mesmo. tá, ele tá, quando entrar com o acabamento agora, com as cores, o prédio. Então, o Moita aceitou. Nós tivemos muita sorte, acertamos no Botânica. Eu acho que aí o Botânica ele foi tão fora da Hum, caixinha, tá entendendo? E engraçado que, eu não sei, foi um acerto assim em todos os aspectos, porque o arquiteto ele já disse, olha, eu estou te trazendo uma solução. Por exemplo, o paisagismo externo, ele vai te substituir o reboco, vai te substituir a parede, vai ser substituído pela esquadria, não tem pintura, o prédio é todo concreto aparente, mas aí nós tivemos que buscar tecnologia para fazer o Uhum. melhor concreto aparente, Perfeito. tá Você entendendo? está falando do Botânica, Do é isso? Botânica, Botânica. É é. do porque Botânica. você perguntou Quer sobre dizer, como é que surgiu Botânica, Sim, né? então, sim. aí o que que acontece? Aí começa, aí, Mauri, eu posso pôr Botânica e tal concurso? Tá, começou. Terminou no último, que foi o Mundial, né? Nós ficamos com Segundo vice-campeão, lugar. segundo Segundo lugar, lugar como que projeto um corporativo no projeto, mundo Excelente. todo, Mundo. né? Aham. Excelente. Então, é Excelente. uma coisa concorrendo assim com que... empresas americanas, empresas europeias, empresas do mundo todo. E agora o desafio é deixar o bicho cabeludo bonito. Bonito. É lindo, vai É, ficar não, lindo o mas a gente prédio passa ali na porque... frente da obra, você vê a complexidade da estrutura. Você Sim. vê a robustez das vigas, dos pilares, né? Porque, de fato, no centro tem pouca estrutura, Ei, então, tem uma coisa muito bonito. interessante. O prédio ele não está só no canteiro de obra hoje. Existe já uma paisagista, uma botânica, uma pessoa profissional que é muito conhecida aqui em Manaus. Ela tem dias que já foram 2 vezes que a gente sai da empresa, vai visitar o parque dela, ou seja, é um terreno enorme, que estão as plantas evoluindo, estão as trepadeiras, as estruturas praticamente a mesma similaridade que será aplicada no prédio. Ela está acompanhando o crescimento, tudo aquele Ah, é? negócio, tudo Porque aquilo. já tá, as É um plantas negócio. já estão fora. As Isso, plantas já já estão estão. fora, já Ela está Ah, que medindo, legal. ela tá medindo o crescimento das plantas, a Muito ocupação, legal como vai isso. acontecer, porque o prédio é o seguinte, o prédio ele vai estar com as esquadrias fechando e a estrutura já está. sendo implantada, ou seja, Perfeito. o prédio não vai tentar, nós vamos tentar uma engenharia nova, Que um negócio legal. maluco, novo, que é uma coisa, uma obra meio... Muito Tá legal. entendendo? Isso aí virou diversão para a empresa, virou uma coisa que todo mundo vestiu a camisa, tá gostoso, então vamos lá, hoje é dia, vamos ver a cabeleira do bicho, vamos lá, vamos ver como é que tá. Quer dizer, então, isso é É gostoso. um prédio que realmente tem uma roupa, né? Vocês estão cuidando da roupa até ele ficar pronto para poder jogar essa roupa em cima. Mas falando de fachada, né? Tudo isso Sim. estão falando de fachada. Mas no Botânica também, lembra que nós falamos sobre qualidade de vida? Sim. Então talvez seja o primeiro edifício construído no Brasil onde nós colocamos uma espécie de lounge em cada andar. Então você vai sair do seu ambiente de trabalho e você vai ter um lounge onde você vai poder apreciar o pôr do sol, você vai ter toda uma interação fora do teu ambiente de trabalho. Então isso é uma grande novidade, Diferencial. diferencial. Talvez seja por esse motivo que o Botânica tem essa repercussão, não só comercial, é um projeto comercialmente muito que teve bastante sucesso, mas como também a nível de construção, de perfil de arquitetura. Perfeito. E E está aí- vivendo um momento importante, né? O Botânica, que eu acho por conta dessa revitalização do Amazonas Shopping. O Amazonas Shopping, para quem não sabe, foi um dos primeiros shoppings de Manaus, foi o primeiro shopping de Manaus, né? Olha, Nesse padrão. E ele está sendo todo revitalizado. O Amazonas Shopping hoje é um shopping que tem aquela praça de alimentação ali, com restaurantes muito bacanas. Então, isso está acontecendo justamente no momento onde vocês também estão executando o Botânica. Então, acho que é muito legal Existe um entendimento, essa valorização dessa região. de conectar. existe um entendimento, nada oficializado, mas existe um entendimento, está previsto no projeto uma interligação com o estacionamento. Legal. Agora, uma outra coisa interessante é que o Botânica, ele tem uma coisa muito, que nós que trabalhamos muito, a gente inicia uma reunião 2 horas da tarde e tudo fechado. Chove, cai um temporal, não sei o que, a gente não vê. O tempo passa, a gente vê quando vê, olha que tá 7 horas da noite. O Botânica não vai permitir isso. Como o Botânica ele tem uma penugem, você vai usar muito pouco, como dizer, a vedação. Você vai ver o dia passar. Então, o dia está chovendo, você vai ver o dia, porque tem uma vegetação. Se o dia está sol, Legal.
tá entendendo? Você consegue ver o dia passar e a noite acontecer, porque esse é que é o grande problema, porque tem dias que reunião que a gente começa às 4 horas da tarde, quando vê, tá 8 horas da noite. É verdade. E você não vê o tempo passar quando você, poxa, Ou a chuva, ou é aquela chove, coisa, tu não, chove, não quer ouve dizer, você não direito. vê. Então, você, em função dessa película verde, você vai deixar de usar o fechamento, obviamente, e vai ter essa facilidade Maurício, Legal. eu acho que uma coisa muito interessante também, que o arquiteto trouxe isso, no térreo é um anfiteatro. Tem uma escadaria, É. onde há a possibilidade de Hum. ter happy hour, música. Ele criou um ambiente muito, assim, Foi o muito Lohan leve. e o Lohan Vitor e o Pessoa, Vitor, né? Vitor, Legal. Estilo aquelas lojas da Apple que você tem aquela escada, né? Te Sim. lembra? O Lohan é Tem, um francês, um tem. belga, né? É um Um belga. belga. Um É, belga, tem esse inclusive, cruzamento muito do competente. piauiense, né? Piauiense com Piauiense europeu. com o belga, acho que o casamento foi perfeito. Belga, muito Ainda gente tem boa. uma Adoro menina, uma uma cerveja. jovem, Adoro um tem vinho. como é o nome dela? A baiana, como é que é o nome dela? Jéssica. A Jéssica, pelo amor de Deus, tem veio um trio completar lá. o time. Eles completam o time. Tem uma menina lá danada que, pelo amor de Deus, deixa esse Tá rapaz. aqui, tá atuando com eles também. Tá Tá, atuando. a menina é boa, a menina é boa. Mas Mas todos eu- esses projetos, independente da arquitetura, ele tem uma complexidade grande de engenharia. Você passou lá, você viu, por exemplo, uma estrutura. Tem uma estrutura que nós chamamos de estrutura X. Imagina você ter uma parte do edifício, 25% do edifício sem pilar. Sem pilar. Então, exatamente para que você tenha esse grande térreo livre. Na laje, Perfeito. 25% na laje, né? Perfeito, interessante. Maurício, você está aqui de frente a dois empresários, né, da Ingeco, e o qual ganhou um prêmio no ano de 2024 da maior construtora Sim, do Brasil. Perfeito? Então, E o que tudo indica foi a única empresa do Norte que ganhou um prêmio como esse no Brasil. Então, assim, a gente fica muito orgulhoso de ter uma empresa genuína amazonense, com empresários que estudaram aqui e que empreenderam aqui e que estão até hoje empreendendo aqui com essa inspiração todas. É muito bonito ver o que vocês falam de coração, vocês falam com paixão. Então eu queria parabenizar vocês e queria que vocês falassem um pouco desse prêmio. Como que uma empresa de Manaus consegue chegar em São Paulo? Se não me engano, o evento foi Conecta, né? Isso. A melhor incorporadora. Melhor Não incorporadora. a maior. Exatamente. Às melhor, vezes não adianta o termo você não é ser melhor, o foi maior, não, mas melhor. talvez seja O importante termo você é a ser o melhor. melhor. Obrigado pela correção, Porfírio. Eu- Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse prêmio, que, poxa, de fato foi um orgulho muito grande para todos nós amazonenses. Paulo, inclusive, foi recebê-lo. Foi Né? receber. O que aconteceu? Nós não tínhamos a certeza, né? Foi lá receber. Tinha um filho estudando lá, aproveitei e fui ver o filho. Levamos Tipo os- Oscar, tipo levamos premiação o do staff da Oscar. empresa, aquela coisa toda. E o que acontece? Tinha um evento, né? Tinha um evento Brasil do todo mercado estava. todo. Mas o que é interessante é o seguinte, eu quando comecei a procurar, eu comecei a procurar os jurados, né? Quem estava julgando. E era uma turma de elite. Isso é mais importante, saber quem estava, porque às vezes você é premiado e não sabe a razão, quem está julgando isso. Isso é muito importante. Mas foram feitos alguns questionamentos para a empresa, quanto tempo tinha, como era o tempo médio da empresa, tempo dos funcionários, aquela coisa toda, aí o histórico da empresa, a distância, tá? E teve uma palestra minha do Lohan antes, né? Lohan, antes, que foi uma palestra onde a gente fez um bate-bola, que eu falei da logística, né? Você construir no Amazonas é uma coisa diferente, é a mesma coisa. Uma vez eu vi o Jaime Benchimol comentar com um determinado empresário de fora que vinha para cá, uma empresa de fora, ele disse, olha, você tem que imaginar a Zona Franca como uma Sibéria. Fazer logística aqui é muito complicado. E você construir fazendo qualidade a nossa logística aqui Na é Sibéria. muito complicado. É muito complicado. Eu acho que tem uma série de fatores. Eu acho que é o momento de você ver um belo produto,
nós estávamos na prateleira com um belo produto, um produto diferenciado, uma empresa vindo lá de fora, pô, amazonense, pô, como é que é? O cara lá de fora tem uma empresa, pô, tem um staff de 20 anos, médio, aquele negócio todo, o cara tá ali, pô, o cara... Eu não sei, eu acho que a grande verdade é que Também a, histórico de produtos na empresa. a turma que participou era uma turma, gente de pesada, gente... Então isso aí me deixou tranquilo, tá? Me deixou tranquilo. Quando veio o prêmio, pelo amor de Deus, pelo amor de E Deus, emoção? que foi uma emoção agora, né? Até cresceu o cabelo. É o que você vê, né? Geralmente, nós aqui do Amazonas, como você falou, nessa questão da Sibéria, a gente tem muita dificuldade mesmo. E tudo, a produção toda, ela é feita no Sudeste, no Sul, alguma É o coisa grande ali no mercado, né? Nordeste, O grande claro. mercado. E olha a dificuldade que a gente tem Eu para botar queria, material aqui é muito viu, grande. Henrique, eu queria ressaltar aqui uma coisa. Você Uhum. falou de paixão. A Ingeco é uma empresa de tecnologia, né, na construção civil. Ao longo desses 40 anos, a gente sempre buscou as melhores práticas. Sempre. Por exemplo, pouca gente sabe que nós fizemos aqui o primeiro edifício vertical de concreto celular do Brasil, É verdade. não é? Aí alguém pode perguntar, que edifício é esse? Edifício Barão do Rio Negro, uma grande referência de O mercado Barão do Rio imobiliário. Manaus Negro, Parque, Manaus Parque, edifício Castelli. nós paramos Então, ali. todos esses edifícios, eles foram o estado da arte de engenharia da época. Nós fizemos viagem, por exemplo, para a Alemanha, fizemos convênio com algumas empresas de forma, de concreto celular. Então, isso foi uma grande referência. Eu, pessoalmente, tive a oportunidade de fazer uma palestra para vários engenheiros, né, no Brasil todo. Nós tínhamos um engenheiro que foi nosso parceiro, que foi um grande braço direito para que nós implantássemos essa tecnologia, que foi o Olavo, que posteriormente criou uma criou uma empresa, que é a empresa. Senso, né? Eu Perfeito. quero até mandar um abraço se ele estiver ouvindo. Nosso amigo querido. É um amigo querido, é uma pessoa que nos ajudou bastante. Posteriormente, nós entramos, você falou da Abitec, lembra? Então, como é que surgiu a Abitec? A Ingeco foi uma empresa que ficou no mercado atuando no médio e alto padrão. Então, quando surgiu esse grande mercado aí de habitação, essa grande necessidade, porque os sistemas de habitação do governo estavam ausentes, o governo tinha feito Cidade Nova, tinha feito vários projetos e teve um grande vácuo. E havia um mercado imenso de habitação popular, a economia estava estabilizada, então tinha as condições, a inflação como aquela estava comportada, então tinha as grandes condições para que a gente entrasse num plano de habitação popular. Você lembra que lá em São Paulo foi criado o Plano 100, né? E aí, a gente conversando, disse, Mauri, nós temos condição de fazer o que se faz em São Paulo nesse Plano 100, que nada mais é que um plano de autofinanciamento. Então, nós Onde criamos o o cliente plano... pagava em 100 vezes. Isso, 100 vezes. Então, nós criamos o Plano Novo Lar. Eu, pessoalmente, participei de uma feira de E tecnologia. a capital lançou logo em seguida. Também isso. Eu quero fazer esse parênteses, porque isso foi um grande mola que alavancou nossa empresa, não só operacionalmente, como financeiramente. Então, eu participei de uma feira de tecnologia em Curitiba. E eu vi várias habitações ali, obras rápidas, porque até então se fazia as casas com tijolo. Cidade Nova foi feito com tijolo. Então, para você produzir em grande escala, tinha que buscar sistemas de Industrialização. grande escala. Então, foi quando nós convidamos o Olavo para vir implantar esse projeto aqui, né? Então, fizemos o Plano Novo Lar, que fizemos milhares de casas nesse modelo. Nós criamos o modelo, o primeiro condomínio popular fechado do Brasil, nesse modelo de condomínio. Então, por que as pessoas de classe melhor, de mais renda, podiam morar no condomínio qualificado e a pessoa que não tinha tanto recurso não poderia? Então, nós criamos os Vila do Espaço, Vila Verde, criamos os vilas. Perfeito. Né? Mas Pé do rio ali. mas é importante lembrar um fato aqui, vamos lá. Eu e Porfírio fizemos o Palmares, lançamos o Palmares. Nós nunca pensamos o Palmares com financiamento bancário. Nós vamos fazer a obra de acordo com a receita. Aí um dia chega um cara, estava lá, o Banco do Brasil, o Banco do Bradesco, Gilson, não me lembro o nome dele. Superintendente do Bradesco. Superintendente do Bradesco. Ele virou e disse, vocês querem financiar a obra de vocês? Queremos. Tudo bem. Porfírio aí. Não, prepara a documentação. 35 dias nós financiamos. Pô, rápido, hein? Aí eu virei e disse assim, o que é isso? Aí depois o Gilson falou,
é o seguinte, nós temos poupança aqui, temos que aplicar, nós estamos sendo vigiados pelo Banco Central, porque Não estamos nós estamos aplicando aplicando a poupança aqui. Mas por que você não aplica? Não, porque a Zona Franca vai terminar em 1997, nós não sabemos o que vai acontecer com o Amazonas. Então, os bancos não querem financiar nada. E nós estamos sendo obrigados a financiar. Eu disse, é mesmo? Beleza. Pegamos o dinheiro, terminamos, pagamos a conta, tudo bonitinho. Aí o que acontece? Quando foi, entramos no Del Rio, financiamos na Caixa. Mesma coisa aconteceu com a Caixa. Financiamos e depois houve um vácuo de 1990 até 2007 de ausência de financiamento bancário. Perfeito. Você lembra disso? Lembra? Então, ausência total de financiamento bancário. Ou seja, a Zona Franca terminava em 2016, aí depois foi para 2013, te lembra? Aí foi E nesse depois- período que vocês trabalharam o Plano 100. E Plano C, Novo Lar, todo novo, Plano Novo Lar, com vocês, inspiração do Plano a 100. capital, todo mundo veio com Porque não tinha autofinanciamento. dinheiro. Todo Não mundo tinha ia. dinheiro, Nós perfeito. fizemos um prédio, 3 prédios, tudo bem, olha, está aqui 3 prédios. Olha, você pode comprar o apartamento no primeiro prédio, no segundo, vai depender do teu saldo devedor, e vamos lá. E foi assim, o plano... Quem paga mais o plano- recebe primeiro. Plano Robin Hood, né? Tira de quem tem mais para menos, isso né? aí. Então foi isso aí, inventamos, aplicamos isso no modelo da casa, fizemos isso no Del Rio, até um dia que chegou o financiamento bancário a partir de 2007, 2008, com Itaú, com Banco Itaú, do Brasil, Caixa com os Econômica. bancos, o IPO das construtoras, o modelo da viabilidade econômica sendo entendido pelos bancos, como faz, não sei o quê, eles começaram a enxergar aquela coisa. Só que os bancos cometeram um grande erro. O grande erro foi o seguinte: chegaram as empresas de fora, fizeram grandes IPOs, aí chegaram e disseram, tudo bem, o mercado de Manaus eu preciso aplicar que tem lá. Então, eles, desde virem a Manaus, identificar cada construtora, fazer um guarda-chuva individual para cada uma. Os negócios, né? Meu amigo, fizeram um guarda-chuva para uma gigante. A Por lá, gigante, por São Paulo. Sem vir por lá aqui. para São Paulo, chegaram aqui, dimensionaram o mercado errado, deram o guarda-chuva, fizeram essa sair, levaram o preço de terreno, levaram o preço de mão de obra. Foi uma... Agora, se chegasse e tivesse batido no Mauri, na capital, todo mundo, ei, vou dar dinheiro para todo mundo se adequa, vai, tudo bonitinho, vamos emprestar cada um, vocês vão brigar no mercado que vocês conhecem, vão lançar numa equivalência. Conclusão, uma super oferta, preços de terrenos foram para a lua, porque todo mundo tinha land bank. Ele começou com o preço de terreno, depois veio um monte de obra. E aí veio um processo que a gente já veio repetir com a Encol. Ou seja, o gigantismo na área de atividade, se não for industrializado do jeito como é hoje, a MRV, com produtinho e a direcional, não vai. Ninguém controla a construção, tu sabe disso. Exatamente. Sabe que o número é um negócio complicadíssimo, se não for um processo industrial. Mas é interessante que isso aconteceu de maneira... as coisas, é engraçado como nós nos adaptamos, né? Nós fomos para o autofinanciamento, esquece. Não tem banco, vamos inventar. Bota o dinheiro nosso, bota o dinheiro do cliente, termina aqui, vai, e a coisa aconteceu. E esse autofinanciamento, como o Mauri falou, precisava de tecnologia para padronizar e construir rápido com custo competitivo. Voltando um pouquinho àquele assunto desse lado mais tecnológico da empresa, engraçado que o mercado identificou essa necessidade. Foi quando começaram a aparecer as obras de concreto celular, que depois foram substituídas por concreto fluido, concreto autoadensável, né? Que hoje é a grande tecnologia do mercado, sobretudo de área de habitação econômica. Esse concreto celular é legal, é uma forma, hoje se usa forma de alumínio. O peso é 20 quilos por metro quadrado de forma. Naquela época era forma getal, de aço. Fibra né? fenólica, não era nem compensar. Essa tecnologia fomos nós que trouxemos para o Brasil. Exato, era um negócio pesado. né? Nós trouxemos para o Brasil em parceria com a Getal. Foi a primeira empresa. E aí você lançava o concreto, acho que era argamassa, né? Era o concreto ou era argamassa? Não. Concreto só era projetado com ar comprimido, não com ar, com isso. concreteiro. É isso aí. É isso que era importante. E aí ele era um concreto mais leve. Né? Então, e aí você conseguia também dar velocidade, né? Em 1995, nós tivemos na Alemanha, na Perry. Se você for ver, Perry é a maior fabricante de formas do mundo. Ela praticamente, Dubai foi toda feita por ela. Nós chegamos lá, o cara chegou o prédio devia ter 4 apartamentos de 150 metros.
O cara montou Na uma nossa forma frente. na nossa frente, um funcionário só. A forma, ele pegava, transportava a coisa, Uma rede de ia lá, não sei o quê, borracha. botava não sei o quê, fazia montar, não sei o quê, e a gente assistindo aquele cara, um cara fazendo. Fez isso em 1h30, e a gente assistindo. Eu disse: "Pelo amor de Deus". Aí o alemão é danado, né. É. É uma coisa, e naquela época, em 1995, a Alemanha estava de um jeito, estava como tinha havido a união das 2 Alemanhas, né, as 2 Canteiro Alemanhas, de obra, tava. canteiro de obra, e meu amigo, eles estavam aqui, nós visitamos um canteiro de obra lá, o cara mostrando, eu perguntei: "Por que as colunas de concreto lá maciças?" Disse: "Não, é porque esse prédio vai ter 8 andares, mas ele tem capacidade para mais 8, nós já estamos pensando na cidade". Porra, Porfírio, olha aí, uns caras. Legal, muito bom. É uma E coisa. teve outros sistemas também que nós trouxemos. Por exemplo, o sistema PEX. Nós fomos os pioneiros aqui. Tubulação? PEX, Sistema PEX. Aí tubulação Shafters, flexível, né? shafters, né? Já vi uma E conduta da tinha, Encol, né? porque nós tínhamos visitado, nessa mesma viagem que fizemos à Alemanha, nós fomos à Itália e visitamos uma fábrica de fazer prédios, fazer banheiros. Imagina você construir os banheiros dentro de uma fábrica, que é tudo pronto, tudo Uhum. conectado, e por que não levar para Manaus? Só que você, quando chegou aqui, você tem um problema do material, não tinha um cluster, não tinha a cadeia produtiva. E aí nós fizemos a cadeia produtiva Tupiniquim, começamos a criar os kits, Perfeito. né? Nós fazíamos todos os kits fora, porque o sistema de concreto celular previa que você colocasse logo. Fizemos uma fábrica de kits dentro dos canteiros. Agora, tem um detalhe, uma coisa interessante. Nesse processo, a gente não pode deixar de lembrar da Encol. A Encol, nós tivemos 3 ex-Encol, né, aqui na empresa aqui. Um foi o Zé Carlos, que ficou comigo até 4 anos atrás. Zé Carlos. Até hoje está o Xavier comigo. Tá? Uma pessoa muito E tá lembrada, o que Newton. saudoso Zé O Carlos. Newton, engenheiro Newton. O Newton, o Newton. engenheiro Newton, a cabeça aqui, aquela empresa, olha, eu vou te dizer o seguinte, ela estava acima do seu tempo. Foi fisgada pelo processo, todos aqui sabemos, né? Mas o que eles tinham de pensamento tecnológico, de processos, nós copiamos alguns. Nós copiamos alguns, instituímos, tornamos ele padrão. Mas processo sistêmico, a Encol era fantástica. Por exemplo, hoje, a gente brinca aqui. Outro dia eu estava conversando com um determinado amigo, né, e concorrente da mesma área, né? Eu perguntei, disse, como é que está teu homem-hora? Tu está fazendo quanto homem-hora por metro quadrado? Ele ficou assim. E a Encol já tinha controle de homem-hora, porque eu tinha na Brasiljuta, quando eu comecei com 14, 15 anos, saí da Brasiljuta com 22, acho. Lá tinha homem-hora, esquece. Quando a fábrica era medida por homem-hora. O inglês, quando via a Brasiljuta fazer 5 quilos por homem-hora, 5 quilos por homem-hora, vinha inglês lá da Inglaterra dizer como é que vocês estão fazendo isso aqui, porque é uma medida fora do padrão. Então, o que acontece? E nós não utilizamos esse número, e nós já usamos. Eu aprendi a medir a hora. Encol tinha uma referência de 60 metros quadrados de homem-hora por essa atividade. Então, hoje a gente está medindo, mede homem-hora para saber o que acontece, saber se nós estamos dentro dessa padrão. Porque, meu amigo, a única verdade é o seguinte, homem-hora. E pelo incrível que pareça, a nossa economia, nossas atividades são poucas, mas o homem-hora é o fator que administra toda a economia nos Estados Unidos. O cara só pensa em homem-hora. Só pensa em homem-hora. Lá se trabalha por hora. Só pensa em homem-hora. Então, o que acontece? Facilita muito o entendimento. E essa política da empresa, hoje nós estamos levando. Tá? Hoje não conseguimos fazer as metas da Encol, porque, não sei, eu acho que. Mas hoje nós estamos trabalhando entre 85 e 92, a última medida que eu fiz. Mas é uma nova realidade. Depende, aí esse homem-hora, você começa a ver que depende do tipo de projeto. Se o projeto tem muita laje dupla, tem não sei o quê, tem muito balanço, você começa a ver que essa variação muda um pouco. Você tem uma medida, né? Mas é fantástico. A Encol, ela foi uma verdadeira escola para quem... Foi sim. E olha que tem muita turma aí que da Encol que ficou aí, teve no mercado, né? Tá até hoje. Até hoje. Está minada de bons, minada de bons profissionais aqui dentro. Exatamente. Vamos lá. A Ingeco é uma empresa disruptiva, né? E para ela ser uma empresa disruptiva,
tem ali 2 pessoas no comando dela também disruptiva, que é a questão de sair da casinha, que é a questão de inovar sempre, né? Empresas disruptivas são essas que vêm para inovar. E aí é nessa inovação, né, que a gente parabeniza vocês dois, Mauri Guerreiro, Porfírio Saldanha, que estão à frente, né, de vários empreendimentos imobiliários aqui no estado do Amazonas e que foram empreendimentos disruptivos. E é nessa homenagem a vocês que a gente vai encerrando o nosso papo imobiliário de hoje, que a gente nem sentiu, né? Foi uma conversa gostosa, foi uma Obrigado. conversa que a gente aprendeu também. Tenho certeza que quem está nos assistindo, né, também aprendeu um pouquinho sobre a história, economia, esse universo aí do mercado imobiliário, da construção civil. E mais do que isso, né? Vocês deram uma lição para a gente, o quanto o quanto o mercado imobiliário não é feito de concreto, mas é feito de pessoas. E é por isso, talvez, né, que a Ingeco hoje tem aí e vai comemorar este ano de 2025, 40 anos de história, pela valorização das pessoas e não tão somente do concreto. Eu queria agradecer a presença de vocês dois. Eu acho que foi uma entrevista, um bate-papo inspirador, né? Veja, nós falamos sobre resiliência, sobre disciplina, sobre Inovação. empreendedorismo, sobre inovação, sobre sustentabilidade, Sobre sonhos. né? Sonhos. E tem uma coisa que me chama muita atenção, e eu acho que isso está faltando um pouco para os empresários do Brasil: paixão. Eu fico assim fiquei muito feliz de ver como vocês colocam a paixão à frente dos negócios. Às vezes, quando você coloca o dinheiro, quando você coloca o resultado, quando você coloca, né, as pessoas ali na frente, às vezes você acaba esquecendo da paixão. E eu acho que quando você coloca a paixão em primeiro lugar, tudo acaba sendo consequência. O time vem junto com você, a sua equipe está junto, a sua família se inspira. Então, acho que tudo isso é muito legal. E, mais uma vez, eu acho que nesse bate-papo foi muito inspirador para todos, para mim, para o Maurício, para todos que estão aqui no estúdio, e sem sombra de dúvidas para todos que vão ver isso. Eu queria dizer uma coisa interessante. A base da universidade é fundamental, mas eu tive um professor de arquitetura lá, chama-se Mário Severino Porto. Todos aqui conhecem, foi um grande arquiteto, renome nacional. E ele disse uma vez para mim, Porfírio, a gente terminando, ele disse, olha, ele disse na sala, o maior investimento que vocês podem fazer para você é viajar, ver novas coisas. E isso talvez seja uma das razões. Eu e Porfírio gostamos muito de viajar e trazer coisas novas, né? Trazer, isso é muito importante. E isso hoje está na telinha, né? Hoje, no passado, não está. Agora, Mauri, eu acho que nós estávamos conversando e estava passando um filme nas nossas cabeças, né? História de vida. Não é? E eu queria aqui pegar Pegar na mão do parceiro. Mais 40 anos? Mais só. 40 anos. Eu queria também prestar uma homenagem aqui, né? Você falou da liderança, mas nós não somos nada sem o nosso time. Nós temos um time muito competente, né? Nós temos um time muito engajado. É isso. E essa nova fase, nós tivemos a felicidade de receber membros novos para esse time. Né? Aqui é difícil nomear várias pessoas, mas eu vou nomear uma pessoa que vai representar esse time todo. A engenheira Gláucia, e também, hoje da área técnica, e também uma pessoa que nos ajudou bastante, que foi uma referência de tudo que nós fizemos, não só a questão espiritual, mas como a questão da dedicação, que é a nossa querida Jo. A Josenilda, que trabalhou conosco 35 anos. Então, o Fábio, né? Fábio, pelo amor de Deus. E agora temos um menino novo lá, o Elias. O Elias que está vendendo nossas ideias no mercado. Está vendendo bem. E o tal de Alex, né, Maurício? Também, olha aí, ele é o cara fez a empresa criar essa visibilidade maior em termos de marketing. E hoje eu tenho também a Edilane. A Edilane é uma pessoa que formação, é uma financeira fantástica. Olha, tem um domínio dos números melhor que eu.
Legal. Estão bem Isso é assistidos, Tá né? bem assistindo. Obrigado. Muito obrigado pela Foi- Valeu. participação. Acho que foi um Obrigado. papo muito interessante. E para você que está nos assistindo, você pode também compartilhar, indicar o vídeo, enfim, pode dar o seu joinha e aí, inclusive, fazer um comentário positivo, um comentário a respeito do nosso bate-papo. E a gente vai ficando por aqui, né, Henrique? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Até a próxima. Até a Obrigado, próxima. hein? Tchau, tchau. Valeu. Obrigado.